esse gráfico aqui estava sendo pedido um tanto de informações acerca dele, para esboçar, mas além de esboçar, deixar especificado domínio, assíntota, ponto crítico. Então, nós vamos fazer cada letra aqui passo a passo. Então, a função que a gente tem é a função x dividida por 1 mais 4x ao quadrado. Essa função, a gente vai precisar fazer várias contas com ela. Vamos deixar já separada aqui. Então, a primeira conta que a gente vai ter que fazer é encontrar o domínio dessa função. Então, a gente quer o domínio e retas que são assíntotas. São duas coisas que não envolvem derivada, né? O domínio e as assíntotas. Depois, a gente tem que envolve a derivada primeira, que é ponto crítico e crescimento. Depois, o que envolve a derivada segunda, que é concavidade e ponto de inflexão. Depois, esboçar o gráfico. E, por último, classificar o ponto crítico, se é máximo local ou mínimo local. E, olhando o gráfico, se dá para concluir se esses máximos e mínimos também são absolutos. Então, essas duas primeiras informações, que é a letra A e a letra B aqui, se referem apenas à função. Então, a primeira aqui, ó, quem é o domínio dessa função? É uma divisão de função aqui, uma divisão de polinômios, polinômio de grau 1 dividido por polinômio de grau 2. Então, uma função racional, que a gente chama. O denominador não pode ser nulo para obtermos um número real. Então, a única restrição que a gente teria é que esse denominador aqui não pode ser zero. Onde que isso aqui é igual a zero? Onde 4x ao quadrado é igual a menos 1? Nunca, né? Isso aqui sempre acontece, ó. 4x ao quadrado é um número positivo aqui, no primeiro membro. Isso aqui é sempre diferente de menos 1. Então, o nosso domínio é todo o conjunto dos números reais. Além do domínio, a gente vai precisar de achar assíntota. Então, a letra B aqui é para a gente achar assíntota. Assíntota, geralmente a gente procura os pontos fora do domínio, vai estudar próximo a ele, e também, já que o domínio é reais, a gente vai ter que estudar o comportamento no mais infinito e no menos infinito. Então, a gente vai querer calcular o limite dessa função aqui, 1 mais 4x ao quadrado, quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então, vamos fazer primeiro o menos infinito? É um quociente de polinômio, a gente pode usar a regra de L'Hopital, porque a gente está com infinito sobre infinito. Na verdade, a gente pode fazer o mais e o menos junto. Então, aqui, ó, esse limite aqui, usando a regra de L'Hopital, a derivada do de cima dá 1, a derivada de baixo dá 8x, né? A derivada do 1 é 0, e a derivada de 4x ao quadrado é 8x. Quando x tende a mais ou menos infinito, 1 dividido por um número que cresce, 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 isso tende a 0. Então, a gente está descobrindo que y igual a 0 é assíntota horizontal do gráfico dessa função. Então, a reta y igual a 0, ou seja, o eixo x, isso aqui é o eixo x, é uma assíntota horizontal para o gráfico. Então, a minha função está cada vez mais próxima desse eixo aqui, à medida que o x cresce, cresce, cresce para mais infinito ou tende a menos infinito. Então, agora a gente vai ter que fazer a conta da derivada primeira e da derivada segunda. Então, dada essa função, a gente quer calcular a derivada primeira dessa função. Então, a derivada primeira, a gente vai ter que usar a regra do quociente, é um denominador. Então, usando a regra do quociente afirma para a gente que a gente vai ter que o denominador fica ao quadrado. Eu gosto de escrever isso primeiro para a gente não esquecer. E a gente vai ter que derivar as duas funções envolvidas, tanto a x quanto a função 1 mais 4x ao quadrado. Só que a gente faz isso um em cada momento. Então, primeiro a gente deriva o x, repete o denominador do jeito que ele está, com parênteses, porque senão não está multiplicando a soma, menos, a regra do quociente tem um menos, e aí a ordem é muito importante, primeiro deriva o numerador multiplicado pelo denominador, agora a gente repete o numerador e deriva o denominador.
Então, nesse passo aqui, a gente só derivou a divisão. Nesse primeiro passo, a única coisa que a gente derivou nesse passo foi a divisão, aqui. Falta derivar as duas funções envolvidas que a gente deixou em verde aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora é derivar o que falta, que está com esse símbolo linha aí que a gente vai derivar ainda. Então, essa derivada agora é, quem que é a derivada do x? 1. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 4x ao quadrado, menos x que multiplica a derivada dessa soma aqui, a derivada do 1 é 0, mais a derivada do 4x ao quadrado vai virar 8x. Então, a gente está multiplicando aqui por 8x. Então, 1 mais 4x ao quadrado. A gente não vai elevar isso aqui ao quadrado, a gente vai estar interessado aonde a derivada é positiva, qual é o sinal dela. Então, se a gente eleva ao quadrado, a gente perde essa informação. Então, a gente vai deixar isso aqui ao quadrado mesmo. Então, o meu numerador aqui está ficando 1, 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado, isso fica menos 4x ao quadrado no numerador. Então, essa aqui é a letra C, quem é o ponto crítico. A gente está resolvendo isso, né? Quem é o ponto crítico, quem são os pontos críticos dessa função? Então, ponto crítico é onde a derivada é zero ou não existe. A gente já tinha descoberto que o nosso domínio dessa função era reais. Então, esse denominador aqui nunca era nulo. Então, aqui, ó, o denominador é o mesmo, só que ele está ao quadrado, então o denominador nunca é nulo. Então, quem que vai ser ponto crítico? Vai ser só onde a derivada é zero. Então, ponto crítico para essa função é achar onde a derivada é zero. Porque ela sempre existe. Derivada igual a zero, a gente vai ter que 1 menos 4x ao quadrado é igual a zero, que é o numerador, ó. Então, a gente vai ter que 4x ao quadrado é igual a 1, ou seja, x ao quadrado é 1/4, o x é, então, meio ou menos meio. Então, a gente tem dois pontos críticos, x igual a meio e x igual a menos meio. Então, aqui era 1/4, e as nossas respostas aí foi x igual a meio ou x igual a menos meio. Então, a gente tem dois pontos críticos, ó. Quem são os pontos críticos? Esse aqui. O que a gente vai ter que fazer agora é estudar o sinal da derivada. Então, o sinal da derivada é meio independente do ponto crítico. A gente poderia ter feito, inclusive, antes, mas achar o ponto crítico ajuda aqui, né? Então, esses aqui são os pontos críticos. Vou escrever aqui PC, eu já tinha escrito lá em cima o ponto crítico. Então, agora vamos estudar o sinal da F'. Então, para saber o crescimento e decrescimento, porque pede os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, esse sinal aqui é resolver essa desigualdade. Onde que isso é maior que zero? E também, onde que isso é menor que zero? O nosso denominador é sempre positivo, ó, porque ele está ao quadrado. Independente do que tivesse aqui dentro, como está ao quadrado, ele é sempre positivo, não negativo, né? A gente está estudando o sinal. Então, a hora que a gente colocar aqui essa função 1 menos 4x, que é o numerador, que a gente vai ver que só ele está interferindo, né, no sinal, na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter a seguinte situação. Olha, a gente vai escrever essa função aqui, 1 menos 4x ao quadrado. Os pontos onde ela é zero, né, que pode mudar de sinal aí, é menos meio e meio. Ah, mas isso é uma parábola voltada para baixo, uma parábola voltada para baixo. Entre as raízes, ela é positiva. Se eu já pegar um número entre as raízes fácil, aqui o zero, por exemplo, substitua o zero, vai ficar 1, que é positivo, e fora das raízes, se a gente pegar qualquer valor fora das raízes, que a gente vai ver que vai ficar negativo. Então, isso aqui foi uma análise, a gente estudou o sinal. Agora, esse aqui é o sinal da derivada, então. Não tem outra função para multiplicar e alterar esse sinal. Então, o meu comportamento da minha função, a minha f, ela decresce, depois ela cresce e depois ela decresce de novo. Então, a gente vai ver que o f de menos meio aqui é um mínimo local e o f de meio é um máximo local. Não dá para saber se é absoluto olhando aqui, porque ela pode estar vindo de mais infinito. Então, esse máximo aqui é só máximo local mesmo. Então, aqui a gente está sabendo só classificar como máximo ou mínimo local, nessa letra aqui, que era uma das últimas questões lá, que era pedida. Mas pedia o intervalo de crescimento e decrescimento. Então, com esse quadro aqui, a gente vê que de menos infinito até menos meio, união com meio até infinito, nesses dois lugares aqui,
onde a derivada é negativa, f é decrescente. E quando a gente estiver estudando aqui de menos meio até meio, nesse intervalo, f é crescente. Então, achamos o intervalo. Isso aqui é a letra D. Então, a letra C era para achar ponto crítico, a gente achou nesse lugar aqui, né? Ó, esses aqui são os pontos críticos, e a letra D era para a gente achar, então, ó, letra C e letra D, os intervalos onde a função é crescente e decrescente, e a letra C eram os pontos críticos. Agora, a gente vai achar a derivada segunda, estudar a concavidade e descobrir se tem ponto de inflexão. Então, a gente vai pegar essa derivada primeira aqui, ó. A derivada primeira é 1. Essa aqui é a derivada primeira. Então, a gente vai ter... Isso aqui é a F'. Um erro comum é as pessoas escreverem que a F' é igual a F duas linhas. A F' é uma função, a gente vai calcular a derivada dela e vai obter a derivada segunda. A derivada segunda vai ser a derivada dessa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Usar a regra do quociente. E na hora que a gente estiver usando a regra do quociente aqui, a gente vai ter que observar, o denominador já está ao quadrado, ele vai ficar ao quadrado, então vai ficar a quarta. Então, isso aqui vai ficar denominador ao quadrado. Então, isso aqui está ao quadrado. Vai ficar ao quadrado, isso é a regra do quociente. Agora, a gente vai derivar o numerador. A derivada do numerador, a gente vai fazer daqui a pouco, já poderia escrever... Vamos ganhar tempo, né? Não. Derivada do numerador, repete o denominador do jeito que ele está. Então, do jeito que ele está aqui, 1 mais 4x ao quadrado, menos... Agora, a gente repete o numerador e deriva o denominador. Esse denominador aqui, ó, se a gente for observar, isso aqui, que vai ficar com linha para eu derivar daqui a pouco, tem uma regra da cadeia. Então, a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado nessa derivada aqui, ó. Então, essa derivada segunda vai ficar... A derivada disso aqui é menos 8x, porque a derivada do 1 é 0, a derivada de menos 4x ao quadrado, menos 8x. Observem que isso aqui está ao quadrado, e aqui a gente vai ter, repetir o numerador, a derivada dessa função amarela, vamos fazê-la mais passo a passo, olha. Tem um 2 aqui, que é uma função que eleva ao quadrado. Como é que eu elevar ao quadrado? Fica 2 elevado a 1. Eu nem preciso escrever esse 1, até para não confundir com linha, né? 2 elevado a 1. Repete quem está aqui dentro, ou seja, o que está aqui é o que a gente estivesse chamando de u lá, vezes a derivada de quem está aqui dentro, que é 8x, que a gente já fez mais de uma vez, inclusive aqui. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, o denominador ao quadrado aqui vai ficar isso aqui, a quarta. Multiplica os expoentes ali, que vai ficar a quarta. Se a gente observar agora, isso aqui está ao quadrado e isso aqui está aqui grau 1, ó. Aqui eu tenho um 8x, aqui eu tenho um 8x, na verdade tem até um menos 8x, se eu observar tem esse menos e tem esse 8x. Então, como a gente vai querer estudar sinal da derivada segunda, a gente vai querer colocar coisas em evidência. Então, vamos aproveitar esse momento e ver que a gente pode colocar em evidência esse menos 8x, então vou colocar aqui, ó, menos 8x em evidência. Além disso, a gente vai colocar em evidência esse 1 mais 4x ao quadrado. Então, vamos abrir um colchete aqui, ó. Tudo que está antes desse menos aqui, ó, o que sobrou antes do menos? O menos 8x está aqui, esse aqui está ao quadrado e aqui está com grau 1, então sobrou 1 mais 4x ao quadrado com expoente 1. Então, nem precisa de parênteses aqui. Esse menos foi colocado em evidência, então ficou mais. O 8x está em evidência e o que está circulado aqui também. Então, sobrou duas vezes essa função aqui, ó. Então, vou até usar a distributividade já, ó. Ficou duas vezes essa função. Então, aqui vai ficar, essa parte vermelha aqui ficaria 2 menos 8x ao quadrado. Então, isso aqui é o que sobrou antes do menos e essa parte vermelha aqui é o que sobrou depois do menos. O menos foi colocado em evidência, a gente já tinha visto isso, o sinal negativo. E o denominador continua aqui, igual ele estava. Tá? A quarta continua a quarta. Agora a gente vai poder simplificar, ó, esse aqui está aqui, esse aqui está a quarta, então ele vai ficar o cubo aqui embaixo. E o que está entre colchetes aqui, ó,
esse 1 com esse 2 está sendo somado, vai virar 3. Esse 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. Então, agora a gente está acabando a nossa conta da derivada segunda. Ó. A derivada segunda está ficando menos 8x, que multiplica 3 menos 4x ao quadrado. Tudo isso dividido por o denominador que já estava ali. Aquele denominador já estava pronto. Então, isso aqui fica 1 mais 4x ao quadrado ao cubo. Essa é a derivada segunda. Não foi pedida a derivada segunda, mas foi pedida a concavidade. Não tem como encontrar a concavidade sem ter a derivada segunda. Então, a gente vai precisar agora estudar o sinal dessa derivada para poder saber concavidade. Então, dada essa função aqui, a gente vai precisar estudar o sinal dela. Então, essa função que está aqui, a gente vai calcular. Primeiro, onde que ela existe, onde ela não existe, onde ela é zero. Esses aí são valores que mudam o comportamento de sinal daquela função. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é estudar o sinal daquela função f duas linhas. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar todas as funções. São 3 funções, uma dividida pela outra ali, multiplicada. Então, a gente tem 3 funções. Vamos fazer bem passo a passo esse estudo de sinal? Então, a gente tem aqui a função menos 8x. Essa função está multiplicada. Essa função aqui é a função 3x menos, 3 menos 4x ao quadrado. E o denominador, 1 mais 4x ao quadrado ao cubo. Esse é o denominador. Se a gente for olhar onde cada uma delas muda de sinal, é como se eu tivesse que igualar a zero cada uma delas e descobrir onde que essa função é zero. Essa função é zero no zero. Então, para essa função aqui, o zero é o valor relevante. Onde essa outra função aqui é zero? Essa função aqui, ó, 3 menos x ao quadrado. Essa função 3 menos x ao quadrado, 3 menos 4x ao quadrado, onde que ela é zero? Então, passando 4x ao quadrado é igual a 3, ó. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 3 quartos. Então, x aqui fica mais ou menos raiz de 3 meios, né? Raiz de 4 é 2, então fica mais ou menos raiz cúbica, raiz quadrada de 3. Então, ó, os valores aqui são raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Tem esses dois valores. Então, um é anterior ao zero, menos raiz de 3 sobre 2, e o outro é posterior ao zero, raiz de 3 sobre 2. Então, essas aqui são onde muda a função amarela. Então, eu estou colocando de cor amarela. Essa que eu estou colocando aqui, vermelha aqui, é onde muda a primeira função. Ó. Essa primeira função aqui, o zero dela Agora, essa outra função aqui, se a gente for igualar a zero, a gente vai ver que isso aqui já era o denominador desde o início da função. Desde o início da f lá, que a gente está com a f derivada segunda da f. E a gente tem o denominador aqui, qual que é o sinal dele? Só positivo. Isso aqui desde o início, quando a gente estava estudando lá, nunca era zero e tal. Então, essa função aqui, mesmo com o cubo, sem o cubo, nem precisaria ter entrado no meu quadro de sinais. Essa função última aqui, que era o denominador, nem precisaria entrar o quadro de sinais. Agora, essa primeira, qual que é o sinal de um número? Olha, um número menor que zero. Quando eu multiplico por menos 8, ele fica positivo. Pega qualquer número antes do zero aqui, menos 1, multiplica por menos 8, fica positivo. Pega qualquer número depois do zero, multiplica por menos 8, fica negativo. Agora, essa função amarela que está aqui, ó, ela é uma função que é uma parábola. A gente tinha visto aqui que ela tinha duas raízes, né? São essas duas raízes aqui, essas aqui. Então, essa parábola aqui, o a é negativo, então ela é voltada para baixo, o a é negativo é voltada para baixo. Então, qual que é o sinal? Entre as raízes foi positivo, inclusive se colocar o zero dá 3, que é positivo, fora das raízes é negativo. Então, a hora que eu multiplicar essas 3 funções aqui, ó, multiplique o sinal dessas 3 funções. A hora que a gente fizer isso, a gente vai achar o sinal da f duas linhas. A f duas linhas vai ter qual quadro de sinais? Negativo, todo mundo positivo multiplicado fica positivo, aqui fica negativo, 2 números negativos, quando eu multiplico, fica positivo.
Então, olha o comportamento da minha f. A minha f é côncava para baixo antes do menos raiz de 3 sobre 2, é côncava para cima, nesse outro intervalo, é côncava para baixo aqui, côncava para cima, de raiz de 3 sobre 2 até mais infinito. Então, essas funções aqui, ó, essas funções me deram o sinal da derivada segunda, porque a hora que eu multiplico essas funções eu tenho a derivada segunda, e esse sinal da derivada segunda me informa sobre concavidade. Então, esse é o estudo de concavidade. Se eu quisesse escrever em intervalo, no intervalo de menos infinito a menos raiz de 3 sobre 2, ela é côncava para baixo no intervalo. Então, agora, a gente vai ver se tem ponto de inflexão. Ponto de inflexão tem tudo a ver com domínio. O domínio era reais. Esses pontos onde estão mudando a concavidade pertencem ao domínio? Sim, porque eles estão incluídos, né? São todos números reais. Então, quem são os pontos de inflexão? A gente só pode achar ponto de inflexão depois que estuda a concavidade. Então, os pontos de inflexão são x igual a menos raiz de 3 sobre 2, x igual a 0 e x igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui era uma das letras lá que a gente estava estudando. Uma delas era para estudar concavidade, a outra para estudar ponto de inflexão. O que a gente vai fazer agora é unir essas informações. O que a gente vai precisar é de localizar os pontos críticos, ponto de inflexão. Então, esses pontos que a gente encontrou, ó, lá no início, ó, a gente tinha o enunciado, e esse enunciado aqui, que pedia para esboçar a função, que é o próximo passo, a letra E e F, a gente acabou de fazer, concavidade. O que a gente vai ter que fazer agora é unir essas informações. Os pontos críticos eram mais ou menos meio, né? Meio e menos meio, esses eram os pontos críticos. O crescimento e concavidade estava assim, ó, o crescimento estava aqui, decrescia, crescia só de menos meio até meio, depois decrescia. Depois, a gente tinha o sinal da derivada segunda, que era essa aqui, e a gente vai, então, só pegar essas informações últimas aqui e colocar num esboço aqui, a gente vai precisar localizar o que é importante. Então, o que era mais importante que a gente localize são, ó, o eixo x, que era a reta y igual a zero, vou até colocar de outra cor aqui em cima, ó, esse eixo aqui era uma assíntota horizontal. Essa aqui era uma assíntota horizontal do nosso gráfico. Se ele era assíntota horizontal, a nossa função no mais e no menos infinito estava aproximando dele, a gente tinha visto isso. A gente viu que tinha duas alternativas, ou subia ou descia. Mas a gente já percebeu que ela vai decrescer até o ponto crítico, menos meio, e cresceria até o meio aqui, ó. Ela vai crescer aqui no meio. Então, não é a parte de cá, não é essa parte de cima aqui, ó. Vai ser a parte de baixo. A outra informação que confirma isso, ela é côncava para baixo. Se ela estivesse em cima, ela estaria curvando para cima, ela é côncava para baixo. Outros pontos importantes é o menos raiz de 3 sobre 2, o zero e o raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, o zero, o raiz de 3 sobre 2, que é maior do que meio, e o menos raiz de 3 sobre 2, que é menor do que meio. Imagina que a gente está sem calculadora e a gente não quer ficar calculando demais, muita continha, mas a gente tinha a F era essa aqui, x igual a 1 mais 4x ao quadrado, a gente vai precisar de calcular o F de meio e o F de menos meio. Olha, aqui em cima vai ficar meio dividido por 1 mais meio ao quadrado é 1/4. 1/4 vezes 4 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1/4. Então, a imagem do meio é 1/4. Eu vou colocar esse 1/4 aqui assim, ó. Aqui, ó, 1/4 vai estar aqui. Na verdade, seria menor. Quando eu colocar menos meio, se a gente colocar menos meio aqui, ó, a hora que eleva ao quadrado, aqui em cima fica menos meio e aqui embaixo continua positivo. Então, vai dar menos 1/4, fica aqui embaixo, ó. A imagem aqui é menos 1/4. Então, a minha função, ela vai decrescer, ela só vai crescer entre esses pontos aqui. Um outro ponto muito importante de calcular é o f de zero. O f de zero é 0 dividido por 1, que é 0. Então, a minha função passa na origem, ó. Então, a gente tinha descoberto que esses pontos aqui, esses 5 pontos são importantes. Os 3 amarelos são pontos de inflexão e os 2 azuis, inclusive, a gente pode localizar no gráfico, né? Esse e esse aqui, ó,
são pontos críticos, esse, que a derivada valia zero, então a nossa tangente é horizontal. Então a minha função é fazer o comportamento assim, ó, côncava para baixo, aproximando do eixo. Esse aproximando é aproximando bastante mesmo, bem perto do eixo. Então, à medida que está bem perto do eixo aqui, ela vai decrescendo, decrescendo, aí depois aqui ela vai mudar de concavidade, em algum lugar que ela muda de concavidade, aí depois ela cresce, 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 muda de concavidade no zero de novo, depois ela decresce. Então, faltaria a gente localizar essa imagem aqui. A gente pode até pegar a calculadora e substituir esse raiz de 2, raiz de 3 ao quadrado aqui, descobrir essas imagens. Mas a gente sabe que a função, ela decresceu até o ponto crítico. Meu desenho não está muito bom aqui, né? O ponto crítico aqui vai ser um ponto de mínimo. Então, aqui, ó, o f de menos meio igual a menos 1/4 é mínimo local, mínimo local e absoluto. Ele é os dois. Então, esse ponto, ele é um ponto de mínimo local. E por que que é absoluto? E absoluto. Porque ele é o menor de todos. A minha função começa perto do eixo, decresce, atinge esse valor que é o menor de todos, depois cresce. Aqui ela muda de concavidade, ó. Ela vai mudar de concavidade 2 vezes. Nesse ponto aqui, ela está côncava para baixo, aqui ela fica côncava para cima. Aqui ela fica côncava para baixo, aqui ela fica côncava para cima. E ela vai aproximando do eixo. Aproximar do eixo aqui também é ficar bem perto do eixo aqui, o desenho está ruim. Esse outro ponto crítico aqui, que é o f de meio, essa imagem f de meio é máximo, f de meio igual a 1/4 é máximo local, porque era perto, e também absoluto. Essa informação também foi perguntada se valia 1 ponto, foi o último item aí. Depois de um gráfico pronto, analise se você tem máximo absoluto. E foi isso que a gente fez. Claro que como a gente está com recursos computacionais, a gente poderia fazer esse esboço com uma precisão maior, né? Esse esboço aqui. E a gente, com uma precisão maior, a gente descobre, que eu fiz usando o GeoGebra, né? Vocês podem usar outro, o GeoGebra é ótimo para isso. Então a gente foi lá, colocou a função x dividido por 1 mais x ao quadrado, ela está perto do eixo, então a minha função está bem perto do eixo, tem um valor aqui que ela muda a concavidade, atinge esse mínimo, no zero ela muda a concavidade de novo, atinge esse máximo, que é local, aqui é máximo local e absoluto, depois decresce e aproxima do eixo. Então, a gente aqui terminou o nosso esboço com todas as informações que foram pedidas. Então, é isso. Como a internet não está muito boa, não estou conseguindo encerrar a minha gravação. Vou ver se eu consigo encerrar, então, a aula. Não consigo também.